Bom dia, graça e a paz. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tô com saudade de todo mundo. A gente não vê todo mundo mais pessoalmente, né? Hoje eu queria falar com vocês sobre duas mulheres, Lloyd e Eunice. E eu queria ler com vocês em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e versículo 4. Paulo está escrevendo para Timóteo e ele fala assim: Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno-me a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das mãos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Aqui nessa passagem a gente vê Paulo falando, né, para Timóteo, o jovem Timóteo, que era seu filho na fé, a respeito da fé da mãe dele e da avó dele. Olha que importante isso, né? Ele fala: Eu lembro-me da tua fé, uma fé não fingida. A mesma fé não fingida que habitou na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice, ou seja, uma fé verdadeira, passada de geração em geração. A avó que passou para a mãe, que a mãe que passou para o filho, e agora esse filho, Timóteo, esse jovem, torna-se um grande homem de Deus. Ele torna-se o ajudante do apóstolo Paulo. E é ele junto com Paulo, ele tinha um probleminha de saúde, mesmo assim ele está ali servindo, cooperando na obra, indo de cidade em cidade, plantando igrejas, falando do amor de Jesus. Mas só foi possível Timóteo ser esse grande homem de Deus, porque por trás dele tinha duas grandes mulheres que ensinaram valores e princípios e ensinaram a ter uma fé verdadeira. Em outra passagem, Paulo diz assim, que desde pequeno sabe as sagradas letras das Escrituras. Desde pequeno, a sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd ensinavam para ele a palavra de Deus, ensinava para ele, né, a importância de Deus, quem era Deus e como ele era amado por Deus e que Deus enviou Jesus para fazer dele o filho amado, né? Um filho é uma identidade. E isso, gente, é muito importante. Isso me faz refletir nos nossos dias, pensar nas nossas crianças, na nossa família. Quantas vezes você abre a palavra de Deus para ensinar os valores, ensinar sobre a fé, ensinar sobre o amor de Jesus aos seus filhos, aos seus netos, às crianças que estão? Porque nos dias de amanhã eles serão grandes homens e mulheres de Deus, dependendo da Lloyd e da Eunice que tiveram atrás. Se o seu filho hoje é criança, se o seu filho ainda tem aquele tempo de sentar com você, de ouvir as histórias bíblicas, é hora de você fazer isso. Não despreze isso. Não despreze, não perca esse tempo, porque depois ele não volta. E eu tô falando de experiência própria. Eu lembro quando o Richard era pequeno e eu trabalhava meio período e eu tinha a oportunidade de estar todos os dias de manhã em casa com ele. Então, todos os dias a gente sentava, a gente lia a Bíblia e eu contava uma história bíblica para ele e a gente fazia uma oração. Naquela época, eu não conseguia fazer o devocional como eu faço hoje, ter o meu tempo como eu tenho hoje com Deus, porque o meu tempo tinha que ser ali junto com o meu filho que era pequeno. Mas nem por isso eu deixei de ter esse tempo. E eu sentava com ele e contava as histórias e a gente aprendia junto. E foi um tempo muito precioso, muito precioso. E uma vez teve uma coisa na igreja que cada uma tinha que fazer um livrinho, né, falando da outra pessoa. E alguém foi fazer um livro da minha vida. E aí eles foram entrevistar o Richard. Naquela época o Richard tinha 6 anos. E a irmã perguntou para ele assim: o que você mais gosta na sua mãe? E aí ele respondeu assim: eu gosto que a minha mãe me ensina de Deus e faz arroz com carninha picadinha para mim.
Olha que coisa linda, né? Você saber assim, o seu filho reconhecendo. Então, naquela época eu fiquei muito feliz. Quando eu li aquilo no meu livrinho, eu fiquei muito feliz, porque ele sabia que eu ensinava ele a respeito de Deus. E a minha pergunta para você é: como que está o seu ensino da palavra de Deus para o seu filho, para sua filha, para suas crianças? Você precisa ter o hábito de ter um cultinho com eles, de ter um momento de estudo. Eles precisam conhecer a palavra de Deus e isso é responsabilidade das Eunices e Lloydes, das avós e das mães que estão em contato com essas crianças. Não perca esse tempo porque ele não volta. Hoje eu não consigo pôr o meu filhinho sentado ali para ouvir uma história, né? Hoje ele faz o devocional dele lá no quarto dele, ele tem o momento dele com o Senhor. E isso não volta, então não perca isso. Sabe, se você, às vezes você quer ter aquele tempo com Deus e ficar ali, cantar e louvar e ouvir Deus, eu sei que você vai ter que levantar mais cedo que eles, mas na hora, se você não consegue isso, faça junto com eles. Eles precisam ver você estudando a palavra, ele precisa ver você amando a palavra, ele precisa ver você, sabe, orando com fé. A mesma fé que habitava agora em Timóteo foi a fé que habitou em Eunice e Lloyd. Então, aquelas mulheres de Deus, é, elas tinham uma fé, e uma fé baseada na palavra, porque a Bíblia diz que ele sabia as escrituras desde criança. E é essa fé inabalável, baseada na palavra de Deus, na pessoa de Jesus, que você precisa transmitir para os seus filhos. Agora, se o seu filho já cresceu, viva você essa fé dentro de casa, para que ele veja, porque talvez você não vai conseguir sentá-lo para contar uma história bíblica, mas começa a viver aquilo que você conhece da palavra, para que eles sejam impactados pelo seu testemunho, pela sua vida. Sabe, de alguma forma a gente consegue, mesmo nas pequenas coisas, mostrar que nós somos mulheres e homens de Deus, pais e mães, avós e tias que amam a Deus, sabe? Então comece a conversar. Essa semana eu estava passeando com o Davi aqui no bairro à noite e tava um céu muito estrelado, né? E aí ele olhando para o céu, ele falou, nossa, quantas estrelas, olha o tamanho da lua, é lua cheia, né? Eu falei, ah, não é lua cheia, vai, vamos fazer de conta que é lua cheia. E aí você já aproveita e tira um ganchinho, né? Fala assim, nossa, tem muitas estrelas mesmo. Você sabia que Deus deu nome para cada uma e que a Bíblia fala que Deus chama cada uma pelo seu nome? Aí ele pegou e falou assim, nossa, como será que chama aquela? E a gente começou a dar nome para as estrelas, né? Aí a gente já começou, e ele falou assim, nossa, você imaginou, Didi, Deus chegando e falando assim, vem cá, querida. Eu falei, mas ela chama querida? Ele falou, ah, a estrela é dele, ele põe o nome que quiser. E ele chamando pelo nome, que legal. Então, assim, em detalhes, em pequenas coisas, sabe? A gente vai todos os dias ensinando a palavra de Deus, né? Eu tava contando uma outra história para ele esses dias, ele falou assim, Didi, mas isso é verdade? Eu falei, é verdade? Aconteceu mesmo? Eu falei, aconteceu mesmo. E aí a gente vai trazendo para eles a palavra e vai firmando a fé deles, essa fé sem fingimento, fé inabalável na palavra de Deus. Então não perca mais tempo, seja um homem ou seja uma mulher, mas seja um modelo, uma referência de alguém que ame a palavra, porque é nessa palavra que ele vai ter firmado para sempre a sua fé e os seus valores de vida. E isso depende de cada um de nós. Então, que Deus te dê sabedoria, sabe? Eu oro para que Deus dê sabedoria para a sua vida, para que você saiba criar seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, todo mundo que tem influência, que você saiba criar na palavra, saiba criar influenciando mesmo, para que eles tenham uma fé sem fingimento, como Timóteo tinha, e seja um grande homem de Deus, um grande homem de Deus, talvez para esse fim que Deus te chamou. Talvez você fale assim, mas a minha fé é tão pequenininha, mas eu sou tão incapaz. E Deus está te preparando para levantar um homem ou uma mulher que vai mudar o mundo com o seu testemunho. Eu fico imaginando que se a mãe do Billy Graham soubesse que ele seria o maior evangelista do mundo, né? E ela criou ele para ser um homem de Deus e ele foi um grande homem de Deus. John Wesley, a mãe dele, tinha lá 19 filhos e todos os dias ela achava um tempinho para ensinar a palavra de Deus para eles e para ter o momento dela com o Senhor. É linda a história dela, né? Vocês precisam estudar essas histórias, essas biografias são maravilhosas.
mas você precisa viver isso no seu lar, com as suas crianças, fazendo a diferença. Então, seja um grande homem, uma grande mulher de Deus. Amém?